Dever de casa cumprido, mas de novo o alerta ligado para a quantidade de gols perdidos. Que venha o clássico. Roda a vinheta e bora falar de Galo. Tudo bem, pessoal? Um abraço para você que me acompanha em mais um vídeo aqui no canal do Frossar. Hoje é sexta-feira, dia 16 de maio de 2025. Tá no ar mais uma edição do Cabeça Fria, nossa análise dos jogos do Galo, hoje para analisar a vitória por 3-1 ontem na Arena MRV sem público pela Sul-Americana, vitória que deixou o Atlético virtualmente classificado para a próxima fase da competição, seja nos playoffs, seja direto para as oitavas de final. A gente vai fazer aqui essas contas mais para frente do vídeo, mas o Atlético estará na próxima fase da Sul-Americana, e ao que tudo indica, nas oitavas, basta fazer o dever de casa contra o Cienciano no dia 28, né, deste mês. Mas o importante ontem era vencer e não se desgastar tanto, considerando que já no domingo tem o clássico contra o Cruzeiro, 8h30 da noite no Mineirão pelo Campeonato Brasileiro. Acho que a missão foi cumprida. Antes da análise, peço aquela moral de sempre, deixa o like nesse conteúdo, se inscreva no canal se não for inscrito, considere se tornar sócios, foram vários novos sócios aí nesses últimos dias, clicando em Seja Membro aí embaixo ou clicando no link que está na descrição. Clique no botão Hypar caso apareça para você e se inscreva também no canal de cortes. O link está na descrição e tem muito vídeo legal por lá. Esse conteúdo, como todos os outros, é um oferecimento de açaí, porque a bola está rolando e se tem uma coisa que o brasileiro gosta mais do que torcer pelo seu time, é economizar nas suas compras. No Açaí Atacado e Varejo você encontra os melhores produtos com qualidade, variedade e preço baixo para torcer junto com a sua família e com seus amigos. No Açaí, torcer e economizar sempre dá jogo. Pensou futebol, pensou Açaí, o atacadista oficial do nosso futebol. Quando você for fazer as suas compras do mês, de preferência no Açaí, fica a dica, leve para casa produtos Carrijo, arroz Carrijo, feijão Carrijo, café Carrijo, tradição mineira que conquistou o Brasil, produtos de qualidade, preço baixo, você merece, a sua família merece, comida boa na mesa da sua casa. Então fica a dica aí, leve produtos Carrijo, que você não vai se arrepender, beleza? Vamos lá, pessoal, o Atlético foi a campo com um time misto, né? O Cuca aproveitou o jogo para preservar alguns titulares, pelo menos em parte do jogo, alguns titulares jogaram só 45, seja só o primeiro tempo, seja só o segundo tempo, mas o time começou o jogo com o Everson no gol, Saravia na direita, a dupla de zaga titular, Lianco e Júnior Alonso, Caio na esquerda, né, porque o Rubens começou o jogo no meio, ao lado do Fausto Vera, aí você tinha Bernard, Coelho, Júnior Santos e Hulk. Esse era o time do Galo, que mudou bastante a forma de jogar ao longo do jogo, né? Ora o Júnior Santos foi dupla de ataque do Hulk, ora o Bernard jogou um pouco mais por dentro. Aliás, o Bernard tem cada vez mais, vamos dizer assim, adquirido formas de jogar com o Cuca, porque o Bernard, ano passado, com o Milito, ele foi mais um meia do que um ponta, mas com o Cuca, na primeira parte do ano, ele vinha jogando mais aberto pela esquerda mesmo, como aquele ponta pela esquerda, e agora ele vem fazendo funções diferentes, né? Apareceu como dupla de ataque do Hulk em alguns momentos no jogo ontem, apareceu mais como meio campista, distribuindo o jogo mais por dentro, então tá aos poucos se soltando nesse esquema do Cuca. Mais um bom jogo do Bernard. Acho que o melhor em campo do Galo foi o Coelho, né, participou demais do jogo, fez o gol e poderia ter feito mais, né, levou perigo ao goleiro adversário algumas vezes, perdeu gols também, como grande parte do time do Galo perdeu, mas para mim foi o melhor em campo. Mas o Bernard fez mais um bom jogo, então foi um time que mudou bastante ali ao longo da partida. O Rubens começou no meio como volante, terminou o jogo lá na lateral esquerda, é algo que a gente vê acontecendo com frequência. Então esse time do Cuca tem sim variação dentro do jogo, e aconteceu isso de novo ontem, né? O Júnior Santos foi segundo atacante, mas depois jogou aberto pela direita, o Coelho apareceu nos dois lados também, um time que variou bastante, mas que, claro, tinha a obrigação de se impor sobre um adversário muito fraco, e foi o que aconteceu. O Atlético foi dominante em praticamente todo o jogo. Nós vamos passar pelos lances do jogo aqui, mas um pouco mais rápido, só porque eu sei que todo mundo já quer pensar no clássico mesmo, e falar sobre o clássico, e falar sobre aquilo que, né, rendeu aí assunto nos últimos dias, mas vamos passar rapidamente pelo jogo, até porque se eu for falar detalhadamente cada chance clara que o Galo criou, eu vou ficar 2 horas aqui nesse cabeça fria, que realmente foram muitas, né? A primeira chance que eu me lembro ali, revendo o jogo também, foi um chute do Saravia por cima, né? Uma bola para fora do Saravia ali aos 14, uma jogada construída por dentro, até com o Bernard, o Saravia acaba finalizando para fora do gol. Aos 18 tem uma cobrança de falta do Hulk que pega no travessão. E aos 23, talvez a única chance do Caracas
clara, assim, na partida não, porque teve o lance do pênalti que eles fizeram o gol, mas no primeiro tempo com certeza que foi uma bola longa, uma bola, né, isolada para o ataque deles, o jogador deles ganha de cabeça e consegue acionar o atacante deles nas costas do Lianco, o jogador consegue colocar na frente, o Lianco não consegue, né, ocupar esse espaço, e aí a gente só não saiu atrás do placar porque o jogador deles é ruim, né, com todo o respeito do mundo ao atleta do Caracas, mas faltou qualidade ali para ele levou demais a bola, quando finalizou não conseguiu tirar do Everson, não conseguiu bater tão forte, o Everson já tinha até meio que caído, mas consegue fazer a defesa com o pé, e na sobra também o atleta deles não consegue girar e finalizar no gol, acaba finalizando por cima, então ali o Atlético deu uma dose de sorte, é bem verdade que o Caracas deu também uma boa dose de sorte em vários lances, o goleiro pegou muito, né? O placar moral do primeiro tempo, nós vamos falar disso quando terminar essa análise da primeira etapa do jogo, seria, sei lá, um 5-0 para o Atlético, um 5-1 caso essa bola tivesse entrado, né? Mas nesse lance aí poderia, cara, o Atlético começou melhor o jogo, foi pra cima, empurrou o adversário, já tava perdendo o gol, botou bola na trave, mas você toma um gol desse aí num lance, né, de um vacilo do zagueiro ou da zaga como um todo ali, você pode se complicar no jogo, os caras poderiam se fechar, né, enfim, podia mudar o cenário do jogo, não que não estivessem fechados antes, né, mas com uma vantagem no placar poderia ser maior ainda essa fortaleza defensiva ali do Caracas, então, por sorte, por ruindade do jogador deles, essa bola não entrou, e fica um alerta também em relação ao Lianco, né, sempre falei aqui, repito, é o melhor zagueiro do Atlético disparado, porém, tem realmente precisado recuperar o seu melhor desempenho, o seu melhor ritmo, né, o Lianco nesses jogos, desde que ele voltou de lesão, tem tido algumas falhas aqui e ali, né, que geram perigo para o adversário, então o Lianco, é claro que esse ritmo de jogo vai devolvendo a ele a melhor qualidade técnica, né? O próprio Cuca falou sobre isso na coletiva ontem, né? Quando ele explica as substituições e como que ele fez para não desgastar os titulares, ele explica que alguns titulares jogaram só o primeiro tempo, alguns o segundo, e dois caras que são titulares e que certamente vão jogar o clássico jogaram o jogo inteiro, o Rubens e o Lianco, e o Cuca explica o motivo. O Rubens, porque realmente tem um vigor físico impressionante, é muito jovem e aguenta essa sequência de jogos, então o Rubens ter jogado 90 nesse jogo ontem não vai impactar no desempenho físico dele no clássico de domingo, e o Lianco precisa recuperar essa sequência de jogos, esse ritmo, e de fato precisa, a gente vê ainda ele rateando em alguns lances, como foi nesse, que ele não conseguiu ali interceptar a jogada e acabou tomando essa bola nas costas aí, e por sorte ali o Caracas não fez um 1-0. Aos 27 minutos sai aquele gol contra bizarro, né, que nos favoreceu, o gol do zagueiro do Caracas ali que mandou pro seu próprio gol. Coelho faz aquela jogadinha clássica ali pelo lado esquerdo, né, ginga pra cima do marcador, puxa pra dentro, cruza na área, e aí eu não consegui entender muito bem o que o zagueiro do Caracas tentou fazer ali, a bola acaba pegando meio que no ombro dele, tirando do goleiro, e entrando ali o Atlético saía na frente do placar e colocava um pouco mais de normalidade no placar, pensando no que era o jogo até ali, o Atlético já merecia estar ganhando o jogo, apesar daquele susto ali aos 23, e daí pra frente, meu amigo, começa uma sequência de gols perdidos inacreditável, assim, o Atlético poderia ter ido pro intervalo desse jogo ontem, ganhando tranquilamente por uns 4-0, porque perdeu muitos gols depois desse gol contra. Vou até colar aqui para não esquecer de nenhum, ó. Aos 33, tem uma jogada do Coelho novamente, que ele faz uma tabela com o Júnior Santos, finaliza de fora, a bola passa muito perto do travessão, acho até que ela pegou, se não na trave, naquele suporte ali da trave, fez um barulhinho ali do desvio, e como não tem torcida, qualquer barulho ali fica muito mais perceptível, né? Aos 37, novamente o Coelho, por isso que eu falei que para mim foi o melhor em campo, assim, muito participativo, e jogou os 90, então teve mais tempo ali para participar, né? Jogou 90 porque tá suspenso, a gente lembra, não joga o clássico. Ele rouba uma bola ali na intermediária pelo lado esquerdo, serve o Hulk, deixa o Hulk numa condição muito boa, e o Hulk finaliza na saída do goleiro, o goleiro consegue fazer a defesa. Se fosse o Hulk, né, no melhor momento, o Hulk de 2021, provavelmente ele cavaria essa bola, e aí não teria nada que o goleiro pudesse fazer, mas ele acaba finalizando, tentando colocar a bola por baixo do goleiro, e o goleiro faz uma boa defesa. Aos 39, uma bola muito boa do Bernard pro Hulk, muito boa mesmo, pelo alto, né, aquele lançamento consciente, colocando o atacante na cara do gol, o Hulk em condição legal, sai cara a cara, o Coelho estava passando pelo lado esquerdo, o Hulk opta por finalizar a bola forte com o pé direito, o goleiro do Caracas faz uma bela defesa, mais uma vez, mas o Hulk poderia ter servido o Coelho naquele momento, né, foi meio fominha ali o Hulk, mas enfim, tem muito crédito, claro, mas acabou desperdiçando a chance, talvez tenham sido as chances mais claras aí criadas e desperdiçadas pelo Galo, justamente no pé do Hulk, né, no pé
do nosso melhor finalizador, mas o goleiro do Caracas acabou fazendo a defesa. Aos 42 teve uma bola na trave do Saravia, numa segunda bola do escanteio, a bola foi cruzada na área, sobrou ali na entrada da área pro Saravia, ele acertou um chutaço do meio da rua, a bola acabou pegando na trave. E aí, cara, o Atlético vai pro intervalo ganhando o jogo de 1-0. Assim, é um resultado que não diz o que foi o primeiro tempo. Então é isso que é um alerta, e a gente precisa falar sobre isso aqui, porque não é todo jogo que você vai ter 5, 6, 7 chances claras, claríssimas de gol, e vai poder fazer ali 2, 3 sem dificuldade de ganhar o jogo como foi ontem, né? Porque não é todo adversário que é frágil igual o Caracas. Então o Atlético precisa urgentemente aumentar essa eficiência ofensiva. O Cuca falou sobre isso na entrevista coletiva. Isso precisa ser trabalhado, né, nos próximos dias na Cidade do Galo, porque contra adversários mais fortes, como é o rival no jogo de domingo, como são todos os adversários do Brasileiro, como serão os adversários que a gente vai pegar daqui para frente, né, nas próximas fases de Copa do Brasil, da própria Sul-Americana, você não vai ter esse volume tão grande de chances claras criadas, então você precisa ser mais eficiente. Hulk, Coelho, Júnior Santos e companhia, né, precisam colocar mais esse pé na forma e caprichar mais nessas finalizações para o Atlético não passar algum tipo de perigo em jogos que ele é dominante, né? Se o time é dominante, criou mais que o adversário, está melhor no jogo, precisa converter para acabar não correndo o risco de que o placar não diga o que foi o jogo, né? Por sorte, ontem a gente conseguiu, mesmo perdendo um caminhão de gols, né, ganhar sem sustos. Coelho, para mim, foi o melhor do Galo no primeiro tempo, talvez o melhor do Galo no jogo. O susto que a gente tomou do outro lado foi só um, aquele lance aos 23. O Hulk talvez tenha sido quem mais perdeu chances claras ali, mas o Galo levou essa vantagem aí de 1-0 para o intervalo, né? Intervalo da análise, intervalo também aqui para os nossos recados dos parceiros de sempre aqui do canal do Frossar. Primeiro recado da KTO. Se você gosta de se divertir com apostas esportivas, vai lá em kto.bet.br e faça sua fezinha com responsabilidade. É para brincar, gente. Aposta esportiva é entretenimento, tem muita promoção legal na KTO, tem chance extra, tem odão, tem ganho antecipado e tem a Liga do Milhão. O banner tá aparecendo aí na sua tela, você vai acumulando pontos, eu tô participando inclusive da Liga do Milhão, né? Você vai acumulando pontos, pode desafiar seus amigos e no fim do ano pode ganhar um prêmio milionário. Ontem eu fiquei por um gol do Galo de ganhar uma graninha boa ali numa odd interessante que eu achei ali, menos 2,5 de handicap asiático, né? Ou seja, o Galo teria que ganhar por 3 gols de diferença, o Galo perdeu aquele caminhão de gols, eu fiquei maluco, mas acontece, a aposta esportiva é isso aí, você vai ganhar, você vai perder, se você colocar uma graninha que não vai fazer falta, você vai sempre se divertir, beleza? Lembrando que é proibido para menores de 18 anos, combinado? Recado também da Confiax, pessoal, e hoje a gente está anunciando aqui pela primeira vez um produto da Confiax que é muito legal para você que tem um carro já mais antigo, um carro que já rodou muito, que você acha que não consegue fazer um seguro para ele, ou que você acha que tem muita burocracia, que vai ser muito difícil, muito complicado. A Confiax tem seguro para o seu carro, tá? Se o seu carro tem valor na tabela FIPE, a Confiax consegue fazer o seguro para o seu carro. É simples assim. Tem valor na FIPE, tem seguro através da Confiax, é só entrar em contato, o QR Code está na tela, você vai ter aí as melhores condições de mercado. Vai ser muito bem atendido, vai na minha, eu sou cliente da Confiax, meu carro está assegurado com a Confiax, sei o que eu estou falando e você vai ser muito bem atendido para fazer o seguro aí para o seu possante, né, seja ele de quando for, para você ficar tranquilo, combinado? No intervalo do jogo, o Cuca faz 3 alterações, seguindo aquele cronograma físico ali que ele traçou para a partida, pensando no clássico, e tira 3 atletas que provavelmente serão titulares no clássico de domingo. A gente vai conversar sobre isso. Ele tirou o Alonso para a entrada do Vitor Hugo, ele tirou o Fausto Vera para a entrada do Gustavo Scarpa e tirou o Hulk para a entrada do Rony. E esses titulares que entraram, né, o Scarpa e o Rony, ganharam ali os 45 minutos dentro desse rodízio. Você dá um ritmo pro cara não ficar a semana inteira sem jogar. E não cansa tanto assim, não desgasta tanto assim, o jogador consegue se recuperar e tá 100% no domingo. Sobre os que saíram, o Alonso e o Hulk não preciso falar nada, obviamente são titulares absolutos do time e vão jogar o clássico de domingo, não há dúvidas quanto a isso. E o Vera ter saído, né, e o Cuca fala que usou alguns titulares no primeiro tempo, alguns no segundo, deu 45 minutos para todos ali, né, menos para os dois que jogaram os 90 e vão jogar domingo, né, o Lianco e o Rubens. O Vera ter saído é um indício que talvez o Arana não volte para o clássico. O Arana é dúvida, assim como o Franco. O Franco chegou a voltar contra o Fluminense, depois sentiu dores de novo. Nesse momento é tratado como dúvida, mas eu acho que vai para o jogo, no clássico, né?
E o Arana, cara, é aquilo. Se você tem o Arana à disposição na esquerda e você tem o Rubens e o Franco à disposição, em tese você não precisa do Vera. O Arana vai na esquerda, no meio você faz o Franco de primeiro homem e o Rubens ali de segundo volante, e Scarpa e um jogador mais ofensivo no lugar do Coelho que está suspenso. Como o Vera saiu no intervalo, eu interpretei pelo menos como um indício que talvez o Arana não esteja à disposição. Se o Arana não estiver à disposição, o Rubens faz a lateral esquerda, porque o Caio não dá, com todo o respeito do mundo, sai o Arana ou até o Rubens da esquerda, entra o Caio Paulista, né, cai bastante o nível. Ele não consegue acertar cruzamento, ele não é seguro na marcação. Então, assim, o Caio hoje é um jogador que o torcedor não consegue confiar e acho que o Cuca também não para um jogo desse tamanho. Então, imagino eu que seja o Rubens na esquerda, se o Arana não tiver condição, tomara que o Arana seja uma grata surpresa, volte e seja titular, né? Deixando o Rubens ali por dentro. Mas eu tô imaginando isso, o Arana não conseguindo voltar, o Rubens faz a lateral, e aí no meio você teria o Alan Franco, caso tenha condição de jogo, tomara que tenha, esteja 100%, ao lado do Fausto Vera, 2 volantes ali, e o Scarpa um pouco mais à frente deles, né, naquela trinca de meio campo, e aí 3 jogadores mais ofensivos. A única dúvida para o Clássico, né, além dessa questão envolvendo o Arana, o Franco, o Vera, o Rubens, enfim, seria quem será o substituto do Coelho, né, o Coelho está suspenso, então o Cuca pode fazer o Júnior Santos titular desde o início? Pode. O Júnior Santos geralmente joga aberto pela direita, o Coelho joga aberto pela esquerda, mas ele pode mudar um pouco a forma de jogar, colocar o Rony mais pela esquerda para deixar o Júnior Santos na dele, é uma opção. Ele pode também colocar o Bernard tem jogado bem, tem jogado em mais de uma função, como eu disse, não é só mais esse ponta esquerda, mas é acostumado a jogar também por ali, então em tese você precisaria mexer menos na forma do time jogar, porque o Bernard está acostumado a ocupar aquele espaço do campo, ou você pode reforçar um pouco mais o meio campo, que eu acho que é uma possibilidade bem grande, né, pensando no Clássico, com o Igor Gomes. O Igor Gomes não tem entrado mal, ontem inclusive participou do gol do Rony no segundo tempo, a gente vai chegar lá e vai falar sobre esse gol. É um cara que tem uma noção defensiva também interessante, é um cara dinâmico, sabe ocupar espaço, não é aquele meia totalmente descompromissado com o jogo sem bola do time, então também é uma opção. Você coloca um meia a mais, em tese você vai ter só 2 atacantes ali, o Rony e o Hulk, pode fazer um 4-4-2, ou pode até tentar sustentar um time num 4-3-3 ali, abrindo o Scarpa, enfim. Aí é o Cuca quem vai ter que tomar essa decisão, mas eu acho que se fosse para chutar, para palpitar, eu acho que tá mais entre Igor Gomes e Júnior Santos, tá? Acho que o Bernard corre por fora para essa vaga, mas é palpite total, assim, né? Zero informação, sem dúvida nenhuma, são esses 3 os principais cotados ali para jogar o Clássico, a menos que o Franco tenha condição, o Arana volte e ele opte por fazer o Rubens junto com os 2 volantes. Então, por exemplo, também é uma opção. Fausto Vera, Alan Franco e o Rubens. O Rubens fazendo mais esse corredor pelo lado esquerdo, que ele também tá mais que acostumado a jogar numa dobradinha com o Arana ali numa segunda linha. E aí você mantém o Rony junto com o Hulk mais como atacantes e o time também muda pouco do ponto de vista estrutural. Então também é uma possibilidade caso os 2, Arana e Alan Franco, tenham condições de jogo, e aí também faria sentido a questão do Vera ter saído ontem no intervalo, né, para jogar só 45 minutos e não se desgastar, porque também jogaria, ou jogará, ao que tudo indica, no domingo. Então acho que são esses os cenários assim, para o Clássico, acho que dificilmente vai fugir disso. Né? Tem a questão na direita, Saravia ou Natanael, que eu acho que até tem uma certa disputa ali. O Natanael, né, tem um pouco mais de vigor e de força e chega mais ao ataque, mas em alguns momentos da temporada se mostrou um pouco mais frágil defensivamente. O Saravia é mais experiente, mas não consegue ir na linha de fundo toda hora. Então tem também essa dúvida. Algumas dúvidas aí que pairam, né, sobre a escalação do Galo para o Clássico, descobriremos às 7h30 da noite de domingo, 1 hora antes da bola rolar no Mineirão. Logo no início do segundo tempo sai o gol do Coelho, né, o Scarpa por dentro ali acha o Júnior Santos mais aberto pela direita, aí na posição em que ele é mais acostumado a jogar mesmo, como um ponta por aquele lado. O Júnior Santos faz o cruzamento, a bola desvia no jogador do Caracas, que tenta tirar o cruzamento e acaba ficando perfeita ali para o Coelho finalizar de cabeça. A bola fica, né, numa condição excelente para ele finalizar, ele cabeceia bem no canto, o Galo ali fazia 2-0 e encaminhava uma vitória que parecia tranquila e que parecia, né, que seria até um caminho ali, aquele segundo gol para um terceiro, para um quarto, para o Atlético abrir uma certa tranquilidade no placar e até, quem sabe, golear, mas pouco depois, aos 8, sai o lance do pênalti, né?
Cara, um pênalti bem discutível, assim, meio mandrake ali. Eu acho que eu não daria aquele pênalti, né? Vendo o lance de novo no replay, me parece que o Caio Paulista se jogou pra tentar cortar. Quando ele viu que ele não ia chegar na bola, ele até tenta recolher a perna. O jogador do Caracas acaba tendo um contato até meio que provocado por ele, um contato natural e, assim, impossível de não existir nesse tipo de jogada, né, com a perna do Caio Paulista e vai ao chão, mas é aquele pênalti também que se o juiz quer dar, ele consegue dar, né? Porque tem o contato, não tem como a gente falar que o contato não existiu, o contato houve, né, aconteceu, e aí o jogador foi ao chão, o juiz não deu na hora, mandou seguir, aquele lance que até deixa a gente um pouco incomodado, porque o juiz viu o lance com muita clareza, na cara dele, né, e aí o VAR chama para ele ver por outras câmeras, enfim, na câmera lenta, indo e voltando, o lance que ele já viu, né, então por ser um lance interpretativo, tem o contato, mas tem ali a tentativa do defensor, no caso o Caio Paulista, de tirar essa perna para não gerar esse contato, o VAR poderia ter respeitado a decisão do árbitro de campo, não teve nenhum fato novo ali que justificasse a convocação do árbitro lá na telinha para ver, mas o juiz foi, e aí quando o árbitro, a gente sabe muito bem, né, quando o cara vai no vídeo rever um lance que ele não deu um pênalti e foi chamado para ver um pênalti, ele vai já condicionado a achar o pênalti que a galera do vídeo viu, e o contato ali é o que eu disse, dá para marcar, dá para não marcar, ele acabou marcando o pênalti, o Caracas conseguiu converter, e ali diminuiu o placar para 2-1. O jogo entra aí sim por alguns minutos num cenário perigoso, né? Assim como estava perigoso, claro, no 0-0, quando a gente tomou aquele susto no lance lá aos 23 do primeiro tempo. Você tá ganhando por 2-0, você toma um gol de pênalti, você fica num cenário perigoso de novo, porque se o Caracas acha mais um gol aí numa bola bandida, o jogo já tinha aí, sei lá, 10, 15, 20 do segundo tempo, estaria 2-2 e ficaria um cenário muito preocupante, né? E acaba que o Cuca mexe um pouco depois, né, faz as outras duas mudanças que ele tinha, coloca o Patrick e coloca o Igor Gomes no jogo, no lugar do Bernard e do Caio, né, o Rubens vira lateral esquerdo, mas antes disso teve uma chance, mais uma, que o Galo perdeu, né, como abusou de perder gol o Atlético ontem, né, teve várias no primeiro tempo, teve essa que eu vou citar agora, que foi aquela bola do Júnior Santos, né, o Rony entra na área pela esquerda, consegue ajeitar até um lance meio diferente ali, né, para trás com o pé, o Júnior Santos chega finalizando a bola, quicando, ele finaliza, no primeiro momento eu fiquei nervoso com ele, que eu falei, pô, tem que finalizar essa bola na direção do gol, não é possível, deixa a bola cair um pouquinho mais pra finalizar, mas depois vendo o replay, o goleiro pegou aquela bola, tá? A bola tava na direção do gol, o goleiro fez uma defesaça, aliás, o goleiro do Caracas ontem tava muito inspirado, né, fez uma defesaça e infelizmente evitou o gol do Júnior Santos, mas ainda assim ele poderia finalizar melhor, se ele dá aquela bola na mesma altura, mas um pouco mais pro canto, o goleiro não conseguiria defender, então é também um gol perdido, o Atlético abusou, como eu disse, de perder chances, e aí o Cuca faz essas duas mudanças, as entradas ali de Patrick e de Igor Gomes, e pouco depois, aos 31 do segundo tempo, Igor Gomes participa efetivamente da jogada do terceiro gol, uma jogada muito bonita. Igor Gomes, no meio campo, faz um lançamento de trivela ali para o Scarpa pelo lado direito, o Scarpa avança com a bola, né, e faz nesse lance o que o Hulk deveria ter feito no primeiro tempo, lá naquele lance com o Queijo, né, que o Hulk opta por finalizar, acaba chutando em cima do goleiro, mas como eu disse, tá tudo bem, tem crédito, né, e o Scarpa inteligentemente rola pro Rony, o Rony em condição legal, o Rony totalmente livre, faz o gol, faz as cambalhotas dele lá, faz o sim dele lá junto com o Cristiano Ronaldo, junto com os amigos dele, né, comemoração clássica do Cristiano Ronaldo, junto com os colegas ali, e ali o Atlético fazia 3-1 e voltava a ter uma tranquilidade no placar. Depois disso, o Atlético ainda teve algumas chances para fazer o quarto gol, né? Algumas, a maioria ali em lances puxados pelo Rony pelo lado direito, ele estava totalmente descansado. Teve uma bola que caiu para o Queijo do lado esquerdo, ele finaliza, o goleiro do Caracas faz mais uma boa defesa, a bola passa perto da trave. Teve uma outra que caiu para o Queijo do lado direito, ele manda a bola para a área, o Scarpa finaliza, faltou um pouquinho de força ali, o goleiro tira meio que de carrinho, né? Então o Atlético abusou de perder gols, cara. Foram umas 5 chances claras no primeiro tempo, mais aquela do Júnior Santos quando tava 2-1, mais umas 2 depois do terceiro gol, do gol do Rony. Então foi 3-1 o jogo, poderia ter sido tranquilamente 7-1, 8-1, considerando as chances claras que o Atlético criou, fica esse alerta. Criou esse volume de chances, tem que marcar, porque quando você faz 3 gols criando 20 chances, né, significa dizer que se você criar
10, você vai fazer 1, talvez, né? 2, se muito. Significa que se você criar 5, você pode não fazer nenhuma. E aí é perigoso, porque num jogo contra um adversário mais forte, você não vai ter 20 chances de gol, você não vai enfileirar tantas possibilidades assim, não vai colocar 2, 3 bolas na trave, você precisa ser mais contundente, né, e mais eficiente para fazer esses gols e não deixar um jogo fácil se complicar. Ontem não se complicou, não. Foram poucos os momentos de tensão, meu Deus, pode acontecer alguma coisa aqui nesse jogo. O jogo, né, caminhou ao natural para uma vitória tranquila do Atlético, mas o alerta vale de toda forma. Dever de casa foi feito, agora é pensar no clássico. Sobre a Sul-Americana, né? O Atlético vencendo o Caracas ficou ali em segundo lugar no grupo, porque o Cienciano venceu ontem também o Deportes Iquique, venceu por 4-0 lá na altitude de Cusco. Nesse momento o Cienciano tem 9 pontos, o Atlético tem 8. O Atlético está virtualmente classificado. Por que eu disse isso? Porque o Atlético tem 8, o Caracas tem 5, né? Só que o saldo do Atlético é muito melhor que o saldo do Caracas. Salvo engano, são 8 gols a diferença de saldo. Então, para o Caracas passar o Atlético nem ir para os playoffs, o Atlético teria que perder para o Cienciano em casa de goleada, e o Caracas venceu o Iquique de goleada também, tipo 2-4-0, um negócio que a gente sabe que não vai acontecer, nem no pior dos mundos. Então o Atlético está no mínimo nos playoffs. Pensando em classificação direto, como primeiro, direto para as oitavas, para evitar um confronto de mata-mata com o time que vem da Libertadores, é claro que a gente tem que fugir disso, basta fazer o dever de casa e vencer o Cienciano. O Cienciano está na frente, com 9 pontos, o Atlético tem 8. O único resultado que interessa pra gente contra o Cienciano, jogo do dia 28 desse mês, é a vitória por qualquer resultado, porque o Atlético vai passar o Cienciano em pontos. O Atlético vencendo vai a 11, o Cienciano continua com seus 9, o Atlético vai passar como primeiro do grupo. Qualquer outro resultado, o Atlético passa em segundo e tem que jogar esses playoffs. Então não dá para cogitar, né, perder ponto nesse jogo contra o Cienciano, mas tem muita coisa para acontecer até lá. Antes disso, tem clássico, tem jogo do Brasileiro, tem mata-mata, o jogo da volta da Copa do Brasil contra o Maringá. Mas lá no dia 28 a gente vai lembrar que precisamos demais dessa vitória, mais um time, com todo respeito, muito fraco, que trouxe dificuldades para o Atlético lá em Cusco pela altitude, só por ela, em casa, na arena, já com torcida, né, porque tá paga ali a punição dos 2 jogos com portões fechados. O Atlético tem que fazer, e tenho certeza que vai fazer a parte dele e classificar em primeiro nesse grupo da Sul. O Atlético provavelmente vai passar como um dos piores primeiros, né? A grande maioria aí dos primeiros colocados em seus grupos na Sul-Americana vai passar com mais do que 11 pontos, que é o máximo que o Atlético pode chegar. O Atlético acabou tropeçando muito mais do que a gente imaginava nesse grupo da Sula. Então, ao que tudo indica, vai passar em primeiro, mas, né, daí para frente na competição pode não ter tantas vantagens assim em relação ao mando de campo, em função desse chaveamento, né, que sempre privilegia mais nas fases seguintes aqueles times que tiveram melhor campanha na primeira fase. Então, se o Atlético lá nas quartas, na semi, sei lá, pega um time que foi primeiro do seu grupo na Sula, com mais pontos que o Galo, o Atlético decidiria fora. Então tem essa questão aí do regulamento. Poderíamos ter feito uma fase de grupos da Sula bem melhor, mas o importante era classificar, e agora estamos a um passo, e é um passo natural, em tese simples de ser dado, que é a vitória contra o Cienciano, para avançar em primeiro no grupo H e pensar já nas oitavas de final da Sul-Americana. Analisado o jogo, falamos aí da questão da Sul-Americana, um cabeça fria um pouco mais rápido aqui, para não ficar também gastando tempo demais nesse jogo, com todo respeito ao Caracas, o adversário muito fraco, o Atlético muito superior, fez o dever de casa, venceu, beleza, agora é pensar no clássico. Vou só mandar uma mensagem aqui de solidariedade ao meu amigo Paulo Azeredo, né, repórter que foi desligado de uma forma injusta, ao meu ver, da Rádio Itatiaia nessas últimas horas. Fiz uma pergunta absolutamente normal na zona mista lá do jogo do Cruzeiro para o Gabriel Barbosa. O Gabriel jogou para a torcida, fazendo aquele comentário lá sobre a rádio, que todo mundo sabe, né, de quem é a rádio é dos donos do Atlético, então tem esse conflito de interesse que é muito óbvio, então é muito perigoso e vai virando uma bola de neve, né? O Gabriel joga pra torcida, o Cruzeiro joga pra torcida com aquela nota oficial defendendo o seu jogador e tal, não sei o quê, e a rádio, né, por sua vez, toma também essa decisão, ao meu ver, injusta. Então, como graças a Deus hoje eu tenho o privilégio de trabalhar pra mim mesmo, não tenho rabo preso com ninguém, posso falar o que eu penso, tô aqui pra manifestar a minha solidariedade ao Paulinho, dizer que ele pode até ter errado, porque fez um comentário ali que não deveria ter feito, ele mesmo já pediu desculpas, no momento que estava fora do ar, é bom que se diga, não fez um comentário desrespeitoso para ninguém no ar. Aquilo é uma resenha de colegas de trabalho que acontece, tenho certeza, no seu trabalho, aqui na nossa redação, aqui no canal do Frossar, quando a gente não tá no ar, a gente fica resenhando, esse tipo de comentário é normal. Teve a infelicidade de aquele áudio ser registrado, enfim, no momento fora do ar e acabar caindo na internet, e acabou
É um profissional extremamente respeitoso, extremamente profissional, né, sendo desligado de uma forma, repito, na minha opinião, injusta. Então, toda a solidariedade ao Paulinho, que, como eu disse, pode até ter errado no episódio, mas foi quem menos errou, né? Eu fico imaginando agora como é que tá a cabeça daqueles que de fato foram responsáveis por essa demissão, né, por um pai de família perdendo um emprego por causa de um comentário fora do ar, normal, que absolutamente todo mundo faz. Ou vocês acham que atleta de futebol, quando sai da zona mista, chega no vestiário, não falam, ah, esse repórter, ah, esse é um babaca, esse é um idiota, a pergunta que o cara me fez. Foi exatamente isso que aconteceu. Fora do ar, infelizmente, a corda sempre estoura para o lado mais fraco. Toda a solidariedade ao Paulinho, sinto muito que isso tenha acontecido. Isso não é corporativismo barato, isso é realmente a minha posição dos fatos. E que bom ver que colegas de imprensa com lucidez, não só colegas que cobrem o Atlético, colegas que cobrem o Cruzeiro também, cruzeirenses declarados, assumidos, também estão vendo a situação da forma como ela aconteceu, né, para que isso não vire um Atlético e Cruzeiro, porque não é sobre isso, né? Os idiotas sempre tentam transformar esse tipo de debate numa discussão clubista, não é sobre isso, é sobre uma demissão injusta, ao meu ver. Então fica meu abraço ao Paulinho e tenho certeza que ele vai, né, encontrar no próximo desafio profissional muito mais felicidade do que ele encontrou nesse anterior, beleza? Tamo junto, obrigado aí pela audiência, deixa o like nesse conteúdo, se inscreva no canal se não for inscrito, saudações atleticanas, agora vai subir aí o crédito dos sócios, vira sócio do canal que eu tenho certeza que você vai curtir, tem muito benefício legal. Um grande abraço, hoje tem live e até o próximo vídeo.